ser expulso. A religião é um demônio, é um espírito mau que cativa, prende as pessoas. A religião divide, oprime. A religião é um câncer nesse país. É a religião que faz de Deus bom e mau. É a religião que ama e odeia o próximo. É a religião que tem que ser arrancada pela raiz e deixar apenas o evangelho de Cristo nas nossas vidas. Vamos ao texto. Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. Olha o que diz o livro histórico. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. 18. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor, eu te louvo, te exalto por esta noite fantástica. Uma noite de leitura, de meditação e de reflexão na tua palavra. Eu te peço que tu me ajudes, que ative a mente de Cristo e que deixe mesmo os religiosos confusos, porque eles não entenderão. Ainda que ouçam, não vão entender, e mesmo que vejam, não vão compreender. É uma palavra para aqueles que têm a mente salva, para aqueles que são salvos no entendimento, para aqueles que foram resgatados desta maldita religião. Por isso eu te peço que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui reunido, diga amém. Amém. O livro, esta passagem de Marcos, capítulo 16 e versículo 17, ela tem gerado muita polêmica no seio da religião. Na Igreja em Graça não tem polêmica nenhuma, porque nós já entendemos bem todas as coisas. Quando se lê esse texto aqui, eles dizem assim: Jesus mandou batizar. O contexto, coloca para mim, por favor, Miguel, no contexto aí, especial a partir do versículo 12. 12, 13, vamos lá procurar o 14. Vamos lá. Finalmente, apareceu Jesus à igreja. Jesus apareceu a quem? Quem aqui é um dos 11, diga amém. Graças a Deus. Significa que esta palavra não foi direcionada nem a mim, nem a você. É isso que eles não entendem. Eles leem a Bíblia como se isto aqui foi falado comigo. Amados, se ele apareceu e falou aos 11, por que é que eu vou me colocar debaixo desta fala, se eu não faço parte dos 11? Aí um bonito, vocês sabem, né? Quando eu chamo de bonito, vocês sabem, porque da mesma boca não pode sair bênção e maldição, porque se pudesse, Então um bonito me disse: você está trazendo uma nova forma de pregar. Ui, você acertou em cheio, meu lindo, porque a forma que vocês trouxeram está equivocada. Ora, eu não faço parte dos 11. E o que ele disse nesse relato, ele disse aos 11. Aonde isto se aplica em mim? Se eu sequer estava nascido, e sequer eu estava ali. Então, ele está dando uma orientação aos 11. Note, nem
Paulo, que é o apóstolo dos gentios, está presente. Correto? A tradição não entende, mas nós que somos imitadores de Paulo e que andamos segundo a doutrina de Paulo, Paulo não está ali, está os 11, porque um era Judas, não está mais entre eles. Então, apesar de Jesus de Nazaré ter já ressuscitado, ele volta de novo ao corpo físico. Então foi a segunda vez que ele encarnou. Ele morreu. Quando ressuscitou, ele não volta no espírito e o corpo fica no túmulo. Ele volta de novo no corpo de Jesus de Nazaré. Quem está falando com eles aqui não é o Cristo ressuscitado. O Cristo ressuscitado aparece a Paulo no caminho de Damasco. Quem está falando com ele, com os 11 aqui, era Jesus de Nazaré. Embora já tinha passado a ressurreição, ainda estava no corpo, voltou de novo no corpo de carne. Tu te lembras? Quando estavam todos eles reunidos e ele mostrou a mão furada a Tomé? Então não era o Cristo ressuscitado no espírito, em espírito. Era o Cristo ressuscitado no corpo de Jesus de Nazaré de novo. Significa então que tudo isto que nós vamos ler ainda era o véu doutrinal. Instruções para os 11. Instruções para os pregadores da lei. Então, o relato aqui é uma instrução para os judeus. De um judeu para outros judeus. Os 11. Então ele diz, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Como eles eram incrédulos, ele voltou de novo num corpo de carne para eles acreditarem. Os judeus eram incrédulos. Foi por isso que ele disse, agora que tu viste, vocês creem? Bem-aventurado aqueles que não veem, mas creem. Opa, nós somos bem-aventurados porque não vimos, mas nós cremos. Então a igreja estudou hermenêutica, não sei o quê, que dá até uma coisa em mim. É o quê? Heregese, diz a nossa professora, heregese. Não, é heregese, porque tem heresia na interpretação. Eles pegam estas passagens da Bíblia e aquela que nós lemos aqui e acrescentam na nossa vida. Mas eu não sou um dos 11. Depois ele diz no versículo de número 15: e disse-lhes a quem? Disse-lhes a quem? Quem aqui é um dos 11, por favor, minha irmã, não diga amém. Quem aqui é um dos 11, diga amém. Ninguém. Aí você chega para um religioso, ele diz assim, eu estou indo fazer o ID de Jesus. Ah, tu é um dos 11? Não, mas Jesus não disse para fazer o ID? Disse aos 11. Você é um dos 11? É ponta direita? É ponta esquerda? É meio de campo? É coisado? Ué, e cadê a hermenêutica? E cadê a heregese? Não tem. Olha, se falou os 11. E disse-lhes a quem? Aos 11. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pode parar. Quem é que compreendia o mundo de então? O Brasil? Não tinha Brasil. Então o mundo daquela época não é o mundo de hoje. O mundo daquela época estava próximo de ter o seu fim, que quando Cristo disse que prega o evangelho, quando pregar o evangelho viria o fim, não é vir o fim do mundo, era o fim dos tempos, era o fim de uma era,
era o fim de uma geração, era o fim do Aion. Aí o senhor aprende isto como? Sei lá. Estudando na escola de vocês aqui não foi? Estudando bacharelado aqui não foi? Estudando bacharelado ensina a pregar Malaquias 3:10. Ensina a fazer campanha, a ter óleo de Gideão. Quem estuda na escola do Espírito Santo, a sabedoria vem do alto. Não engana, não manipula, não bota algemas, tira, não escraviza, liberta. Então o mundo de então não tinha nada a ver com este mundo aqui. E depois então ele diz no versículo 16 a frase: quem crer e for batizado será salvo. Como eles amam isto? Ué, o senhor diz que não tem que batizar, mas Jesus que ressuscitou, disse quem crer e for batizado. Primeiro, que não é o Cristo ressuscitado na sua essência. Ainda é Jesus de Nazaré dando instruções aos 11. Então, no fim do Aion, no fim daquela era, no fim daquela geração, o evangelho deveria ser pregado. E para os judeus, que eles foram pregar, os judeus deveriam ser batizados para ser salvo. Salvo de quê? Se já nascemos salvos. Se a eleição foi desde antes da fundação do mundo. Todos os espíritos já vieram salvos. Vieram apenas participar de carne e sangue. Mas já nascemos salvos. Viemos salvos. A nossa carne é que se perdeu. Mas já estava depois da cruz. Os espíritos já estavam reconciliados. Ele disse: quem crê e for batizado seria salvo de quê? Da tribulação que iria acontecer daqui a alguns anos. Em meados de 66, Israel foi perseguida pelo Império Romano. Ele disse: quem crer e for batizado será salvo. Os 11 batizaram nas águas. Filipe batizou o eunuco. Pedro batizou alguns irmãos. Saulo, quando se converte, também batiza, porque se converteu debaixo da igreja primitiva, debaixo do judaísmo, não tinha recebido a revelação da graça e cumpria as instruções dadas aos 11. Porque Paulo frequentava a igreja em Antioquia. Paulo jejuava lá na igreja. Paulo andava com os judeus, vivia como os judeus. Então Paulo começou a batizar também. Quem não cresce seria condenado. Viria o juízo e seria condenado. No time do decorrer, os gentios que viviam naquele Aion precisavam ouvir também o evangelho. Só que para os gentios, as instruções não veriam dos 11. Veria de Saulo, Shaul, que não tem nada a ver com Paulo. João Ferreira de Almeida, olha, eu te amo, meu irmão. Não, deixa eu abrir um parênteses na mensagem aqui. Gente, como é que pode um homem chama... Primeiro que não é Saulo, é Shaul. Como é que um homem chama Shaul, muda para Saulo? Tá, eu aceito. Não deveria, mas aceito. Mas mudar de Saulo para Paulo, não dá. Cara, o teu nome é Ricardo. Aí você passa, é cristão. Aí eu vou te chamar de Joaquim. Pode isso? Não pode. Mas os doutores da igreja estão aí, nunca corrigiram isso. Já viu alguém corrigir isso? O cara era Saul. Aí passou para Saulo. De Saulo ele acorda de manhã, toma café. No próximo versículo ele é Paulo. Olha, mas de Saulo para Paulo? É como chamar José de Joaquim. Ou Maria de Macedo. Ou Macedo não. Então ele diz: quem crer e for batizado será salvo. Salvo daquela grande tribulação, salvo do juízo que haveria de vir sobre os judeus. Porém, quando não crer, será condenado. E vem então o versículo 17. Ele disse o seguinte: estes sinais
hão de acompanhar os que creem. Vamos lá. Em meu nome expelirão demônios. Vamos parar um pouco aqui. Ou a igreja primitiva falhou na instrução que Jesus deu, ou nós devemos entender o que quer dizer esse expelir demônio. Por quê? Porque você não vê no livro de Atos e em nenhum restante do Evangelho o povo reunido lá na igreja e de repente uma pombagira pular lá. Ia, mas não vai. Ia, mas não vai. Não tem, meu amado, isto. Você pode ler de Atos a Apocalipse. Não há uma passagem na Bíblia em que os cristãos estavam lá reunidos falando do Evangelho e um espírito se manifestava com mão para trás, fumando um charuto, bebendo um marafo. Não tem. Isto tem na maldita religião. Você pode ler Atos, você pode ler o que você quiser, você não vê. Ora, ou eles falharam, eles não expeliram demônio, porque eu já li e não achei. O que Paulo expulsou da vida daquela mulher foi uma influência que ela estava debaixo do espírito de pitonisa, de um espírito de Pitom. E segundo a crença local, Pitom era uma serpente que guardava os oráculos lá em Delfos e que Apolo havia vencido, isto é uma mitologia grega, em que Apolo havia vencido aquela Pitom, e no lugar daquela serpente que guardava os oráculos em Delfos, quem ficava eram as mulheres que por causa do nome Pitom foram chamadas pitonisas. Lembra da pitonisa de Endor, em que Saul foi consultar a respeito de Samuel? Uma feiticeira. Mas isso tudo é obra da carne. E a igreja está aí influenciada por esses espíritos. Para eles, expelir demônio é fazer uma reunião aqui e o pastor aqui ficar invocando Satanás na vida da mulher. E por que você faz isso, pastor? Porque Jesus mandou expelir demônio. Ora, se Jesus mandou expelir demônio, não mandou os pastores, mandou os 11, e não tem nenhuma passagem na Bíblia onde os 11 expeliram o demônio, duas coisas devem ser analisadas. Ou esses apóstolos aqui falharam, porque eles não expeliram demônio. Não tem. Eles não gostam de mim por causa disso. Eles querem atacar o lado pessoal. Querem falar que o cabelo do Geraldo é duro, que ele usa sabão de coco. O que tem a isso com a minha vida, meu amado? Não tem nada a ver. O cara botou no comentário, é porque você parece que não usa shampoo, usa sabão de coco. O que você tem a ver com o evangelho, meu Deus? Não vai de mim, não. Você é muito feioso, tá? Meu amado. Agora, eu acho engraçado é assim. Eu vou ler o 18, depois eu volto para cá. Falarão novas línguas, que é idioma. Volta, meu amado, não corre, não tem demônio? Você usa shampoo também? Não, meu amado. Falarão novas línguas, que seria outros idiomas. Depois ele diz no versículo 18: pegarão em serpente. Parou aqui. Você já viu algum culto nas igrejas aí que você frequenta, os pastores pegarem serpentes? Ué, por que é então que só fizeram doutrina de expulsar demônio? Naquela frase lá, expulsar demônio. Mas o versículo não termina ali. O mesmo texto que diz para expulsar demônio, diz para pegar em serpente. Você já foi a algum culto que o pastor falou, nós estamos aqui obedecendo a Jesus? Que isso, pastor? Uma jararaca. Ué, pastor, mas uma jararaca? Ué, vocês não conhecem Bíblia, não? Jesus mandou pegar em serpente. Tem para pegar a sogra, né, meu amado? Meu amado,
Depois ele diz: e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Segura aí, vocês já viram algum pastor numa igreja pegar um copo de veneno e falar: eu vou mostrar para vocês que eu obedeço a Jesus, está aqui um copo de veneno. Ai, como eu torceria para eles fazerem isso, mas eles caíram fedendo. Você já viu alguém fazer isso? Mas pegaram só a frase de expulsar demônio. Criaram em cima daquela frase uma doutrina de exorcismo. É o que está aí dentro das chamadas igrejas. Eu estava vendo um vídeo esta semana em que o pastor foi tirar um espírito mudo. Eu compartilhei nos vídeos dos irmãos aí. E disse para o rapaz: você me ouve? O rapaz: não. Você não está me ouvindo? E disse que o menino estava com demônio. Olha o demônio no menino. Não. Mas se não está ouvindo, está respondendo por quê? E o povo lá: glória! Ele não ouve! O pastor: não ouve mesmo? Ele: não. Gente, se não ouve, por que está respondendo? Meu amado, deixa eu acabar de ler o relato. Olha assim, olha: e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão... Olha, me entenda, tá? Eu creio que Jesus cura, mas essa cura feita na igreja, que você tem que levar o envelope, milagre com hora marcada, isto é a maior baderna. Porque eles dizem que cura todo mundo, mas quando leva a facada vão ser internados no hospital sírio-libanês, um dos mais caros do Rio de Janeiro. Eles... que é isso aqui, meu amado? É ele, meu amado. Eles dizem que eles fazem milagre, mas quando você procura a esposa dele, está nos salões de estética gastando milhões do dízimo das pessoas. Estica aqui. Chama botox. Faz milagre e ora pela velha. Meu amado, eles pegam isso aos pés da letra. Pé da letra. Eu queria ver eles lá no INCA, onde nós já fomos centenas de vezes, eles lá no INCA falar assim: Deus me mandou para curar os enfermos. Enfermos, todos vocês levantam aí. Eu queria ver eles fazerem isso. Se eles tivessem mesmo o poder de Deus, meu amado, os hospitais estavam vazios, as farmácias estariam fechando, não havia ninguém curado. Eles são feiticeiros, são bruxos, enganam as pessoas com uma doutrina cheia de heresia e cheia de mentira. Os demônios ali eram os espíritos maus que estão dentro dos homens, governando em nome de Deus. A maior fonte de lucro nesse país, não vou falar nenhum dos outros, a maior fonte de lucro chama-se Jesus de Nazaré. Isto é a maior fonte de lucro desse país. Quer ficar rico? Fala em nome de Jesus de Nazaré. Você manda as pessoas vir para uma campanha. Se acontecer alguma coisa, o pastor é cheio da unção de Deus, Jesus de Nazaré está na vida dele. Se não acontecer nada, é porque você não tem fé nenhuma, não pegou o voto com fé. E eles enriquecendo cada vez mais. E vocês tendo que trabalhar cada vez mais ainda. Meu amado, esta prática de exorcismo não é uma prática da igreja cristã. Não há relato de possessão depois da cruz de um Exu ou de uma pombagira. Os relatos que existem é: primeiro, Paulo repreendeu uma mulher que estava debaixo de uma influência de uma idolatria. Um espírito de piton, de pitonisa, de adivinhação. E o segundo, quem cometeu prática não era cristão. Já vou te mostrar daqui a pouco. Esta prática de exorcismo não foi feita pelos apóstolos. Foi feito pelos filhos de um sacerdote.
Era uma prática comum em Israel dos mestres rabinos. Cristão, na Bíblia, nunca teve essa prática de exorcismo. Depois da Bíblia, olha, depois da cruz, quando eles receberam esta comissão de expelir demônios, que eram espíritos maus na vida, está lá em Atos, capítulo 5, versículo de número 14, por favor, Miguel. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. 15, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Segura! Eles dizem que a sombra de Pedro curou. A sombra de Pedro não curou ninguém. Eles, religiosos, é que colocaram as pessoas para ver se quando Pedro passasse, a sombra dele projetasse e curasse. Mas não diz que a sombra curou. Aí os bonitos reúnem as pessoas e botam um holofote aqui atrás. Mas eu dou em vocês. E liga o refletor aqui e diz assim: vai passar agora a sombra do Altíssimo. Meu amado, que falta de temor, meu amado. Que falta de temor deles e do povo cego, debaixo dessa religiosidade. Por isso o tema, falei novas línguas. Religião, um demônio a ser expulso. Mas eles não perdem tempo. Qualquer brecha que dá ênfase à religiosidade, eles usam para tosquear os leigos, os incautos. Sem pena, com crueldade. Muitas das pessoas com dinheiro contado de um remédio, pagaram gás. Eles usam de manobras para tomar o dinheiro das pessoas. E quando eu abordei um dos seus obreiros, um cão guloso, ventre preguiçoso, ele disse: mas você não prega a Bíblia? Está na Bíblia. Se a sombra de Pedro curava, tu imagina a sombra desse bispo. Vem aqui que eu desligo a luz, bispo. Tua sombra e você serão reduzidos a nada. Não existe sombra de Altíssimo, meu amado. Não adianta vocês ir lá na lei de Moisés e dizer: o povo anda debaixo da sombra do Altíssimo. E vocês botaram um refletor, levantar a mão, e o povo ainda acredita nisso. Graças a Deus que Cristo te tirou de lá. Graças a Deus que vocês não engordam mais o cofre desses cães gulosos, desses mentirosos, desses feiticeiros. E diz então o versículo de número 16. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentado de espíritos imundos, e todos eram curados. Atormentados com espírito imundo, segundo a ótica judaica. Atormentados, possesso. A medicina era precária, não tinha um laudo correto. As pessoas tinham surtos psicóticos, as pessoas tinham histeria, epilepsia. Hoje, se um epilético cair dentro da igreja, passar mal, eles gritam logo: eia, é o demônio! Pula em cima do homem, e o homem baba, ele diz que é Exu, e o homem respira, ele diz que é diz tanta coisa, meu amado. Amados, não existe possessão. Existe que quando eles estavam lá, os doentes, atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Não mostra ninguém se manifestando dentro das igrejas, como é esse palco armado aí dentro. A igreja deixou de ser um local para pregar o evangelho e virou uma prática de exorcismo. E eles estão igual os filhos de Seva. Eu acho que é Seva, Atos capítulo 19, versículo 13 e 14. Olha onde eles estão. E alguns crentes, e alguns dos apóstolos, e alguns quem? Judeus. Não eram crentes, não eram cristãos. Não estavam debaixo daquilo que Jesus falou. Eram judeus exorcistas. Essa prática era feita pelos rabinos que viveram na Babilônia,
eram seguidores da religião predominante da época chamada zoroastrismo. Era uma religião monoteísta que prestavam culto a Ahura Mazda e que, segundo eles eram possuídos por força negativa, responsável pela doença, morte e tudo que estivesse ligado ao negativismo. Zoroastrismo está dominando a igreja evangélica. A igreja, grande parte, não são todas, volta com as pedras, não são todas, mas grande parte das igrejas evangélicas, ao invés de estar debaixo da unção do Espírito Santo, estão debaixo do zoroastrismo, de uma idolatria, estão debaixo de uma prática de exorcismo, reunião para invocar o mal, reunião para expor as pessoas aos ridículos. Treinam os seus obreiros com toalhinha para, na hora que as mulheres caírem aqui, cobrirem as mulheres e as vidas expostas. Deus não envergonha os seus filhos. Deus não é um Deus de caído. Deus não quer ninguém debaixo desse zoroastrismo, dessa idolatria, desse palco de perturbação que se tornou a igreja evangélica. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor sobre os possessos de espíritos malignos. Então, quando uma pessoa estava com espírito mau, com um daimon kakos, quando uma pessoa estava perturbada, como eles viram os feitos de Jesus de Nazaré, eles tentaram também invocar o nome de Jesus. E a pessoa com espírito maligno, olha, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. É isso que se fazem aí fora. Prática de quê? Frisa lá em cima para mim, Miguel. Frisa lá em cima lá. Isso aí que eles estavam fazendo era o quê? Uma prática de exorcismo. Uma prática condenada por Deus, que está aí dentro das chamadas igrejas. Está aí para envergonhar as pessoas. Quando Jesus aparece curando os endemoniados, os enfermos, surgiram também os exorcistas usando o nome dele. Apareceram aqui, ele já havia ressuscitado, mas também apareceu nos dias de sua carne. Ele diz lá em Mateus capítulo 27, olha onde foram os exorcistas. Mateus 7, 22. Muitos, naquele dia, hão dizer-me: Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? 23, então lhe direi explicitamente: vocês são uma bênção. Se nunca conheceu, e por que expulsava demônios? Se nunca conheceu, como é que curava as pessoas? Se nunca conheceu, por que é que profetizava? Porque eram exorcistas. E esta prática não os fazia conhecido, porque Jesus abominava, como abomina pelos meus lábios, toda a prática de exorcismo dentro das chamadas igrejas. Alô? Esse espírito não vem do Pai. É um espírito de zoroastraísmo, de idolatria, de feitiçaria. Isto não vem de Deus. Deus não reconhece esta prática. Ele disse: então lhes direi explicitamente: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, porque o que vocês estão praticando, expulsando o demônio, profetizando e curando, isto é uma... É isso que eles fazem. Eu não vos conheço. Não tem respaldo de Deus. Não tem reconhecimento de Deus. E eu senti no meu espírito, sabe, esta ardência quando eu dizia comigo mesmo. Você já falou com você mesmo? Porque eu falei comigo mesmo. Porque eles gostam de dizer: Deus me disse. Deus não disse nada.
eu falei comigo mesmo, gente, é para ser pregador do evangelho ou é para ser exorcista? É para ser pregador do evangelho. Não é para fazer aqui um palco de exorcista. Chama aquela irmã lá. Deus está me dizendo que aquela irmã... e a vítima eu vou falar daqui a pouco. A vítima deles é os pobres, pessoas que estão com problema no casamento, pessoas que têm a aparência que estão desempregadas. Essas são as vítimas dos exorcistas. Porque eles olham e vão falando óbvio. Deus está me dizendo que a irmã está passando por um aperto, não é? A irmã aqui já entrou na autossugestão e vem aqui na frente que ela nunca vai falar, não, todo mundo de olho nela. Ela não vai desobedecer o bispo. Não é verdade, pessoal? E ela diz assim, é verdade. Pronto. A hipnose está armada. E Lucas capítulo de... viu? Aquilo era uma prática de exorcismo. Lucas capítulo 9, versículo 44. Falou João e disse, mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios. E lhe proibimos, porque não segue. Era um exorcista. Então essa prática de expelir demônios, de ficar aqui invocando o mal, não era uma prática que tinha o respaldo de Deus. Jesus fez, mas na intenção de libertar as vidas, não de fazê-las cativas. Você entra dentro dessa igreja, você fica devendo obediência a esses homens o resto da sua vida. E dá o dízimo e faz campanha, porque vem a palavra, né? Que se você sair, esse espírito aí volta com mais 7. E cadê que você sai? Se com um já estava ruim, desempregada, tu imagina vindo mais 7. Você vende até o barraco, filha. Amados, a prática de exorcismo é uma cultura pagã que, uma vez influenciada por uma vida com problemas psicológicos, acaba por se manifestar. E como eu disse, geralmente as vidas dos exorcistas da atualidade são pessoas depressivas, traídas pelo cônjuge, desempregados, endividados, pessoas com problemas familiares, pessoas que sofrem de problemas emocionais, pessoas que têm histeria e epilepsia. Essas são as vítimas dos feiticeiros aqui atrás, em nome de Deus. Se a pessoa tem um problema familiar, eles usam o óbvio para dizer que Deus está revelando. Seu marido foi embora porque a pombagira fez... Meu amado, você deve ter passado por isso, não é possível. Porque esse golpe é dado aí nos crentes aí, à torta e à direita, para enriquecer esses lobos. As vítimas deles nunca são pessoas bem-sucedidas, equilibradas emocionalmente, pessoas que são instruídas. A vítima deles nunca são pessoas bem casadas e também as pessoas que conhecem a graça de Deus. Quem conhece a graça de Deus não é vítima desses exorcistas. Eu desafio o maior curandeiro a vir aqui e fazer essas falcatruas que eles fazem lá, se aqui a gente não come ele de Romanos a Hebreus todinho. Se aqui ele não cai aqui, durinho aqui para trás, babando. Porque isso não existe. A pessoa com problema familiar, com distúrbio psicológico, a pessoa desempregada, com problemas emocionais, com uma mãe doente, a pessoa entra mesmo nesse golpe, porque ficamos fragilizados. E em nome de Deus, eles vão profetizando o óbvio. Graças a Deus que nós nos livramos disso. Graças a Deus que com o advento da graça de Deus, os nossos olhos foram iluminados. E hoje, em mim,
Há uma certa vergonha de como eu me deixei enganar tão fácil. Logo eu, que dizia que conhecia a palavra, frequentador da escola bíblica dominical, logo eu. E quando a graça veio e iluminou os olhos do meu entendimento, eu disse: meu Deus, como tu és maravilhoso. Este conhecimento precisa chegar a outras pessoas que estão nesta hora vendo Deus como malvado, como cruel, que Deus vai soltar a mão. Quantas pessoas já não dormem direito, não comem direito, não vivem direito, perderam o brilho da vida, porque estão debaixo desses feiticeiros, desses invocadores de males, desses exorcistas ambulantes. Alguns são exorcistas ambulantes, vão para a praça invocar diabo na vida, demônio na vida das pessoas. E quando nós falamos que não é diabo, é a carne do homem que é má, está dentro deles, eles se levantam raivosamente. Por quê? Porque estão associados com esses espíritos maus que sustentam esses feiticeiros ambulantes. Eles vão na praça, eles vão na casa, eles entram dentro da casa das pessoas e dizem assim: Deus está me mostrando que a tua casa tem um Exu. Já entraram na minha. Deus está me mostrando aqui que fizeram um trabalho, a Pombagira fez um trabalho para destruir teu casamento. Meu amado, se vai destruir meu casamento, não é a Pombagira, pode ser a minha carne ou a carne da minha mulher. Desse reggae a gente não come mais não. Rua! Olharam para mim e disseram: o senhor vai ver só, aqui vai entrar mais 7 demônios, só se for você e tua corja de mentiroso, um presbítero, um diácono, um obreiro. Esses são os demônios que na minha casa não entram, que eu vou jogar o cachorro em vocês. E eu vou lhe dizer uma coisa: por causa dessa idolatria, por causa desses exorcistas que estão dentro da igreja, Deus permite uma operação do erro. Olha o que diz 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9, sabedoria de Cristo ativada, porque esta palavra dizia respeito a um acontecimento histórico que já aconteceu, mas eu vou te mostrar apenas o que Deus faz quando uma pessoa fica debaixo desses espíritos mentirosos, quando ela rejeita o evangelho para viver a mentira. Porque, meu amado, uma coisa é você não conhecer, outra coisa é você conhecer e para defender um título, para defender uma placa, você se submete ao erro, mas não aceita viver a verdade. Tem muita gente aí assim. E o outro me disse: mas está escrito, eu sei, mas eu fiz teologia. Você está defendendo o teu título e rejeitando o evangelho? Você está se deleitando com a injustiça e negando a verdade? Você está defendendo homens e rejeitando a Cristo? Você está defendendo a placa e rejeitando o evangelho? Quem és tu, afinal? De que espírito tu és? Veio mandado? Tens demônio? Ora, disse Paulo, no ano 52 a 53 da primeira era cristã, Paulo disse que o aparecimento do iníquo, este iníquo aqui era o general Tito, filho do imperador Vespasiano. Este iníquo, segundo a profecia de Daniel, entrou dentro do templo lá em Jerusalém, porque aqui o templo está de pé. Entrou dentro do templo lá em Jerusalém, matou os sacerdotes, destruiu o lugar santo e se assentou lá dentro como o próprio Deus. Que o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia do opositor, a eficácia de Satanás, que se opunha contra os cristãos no primeiro século, que perseguia a igreja, e um deles aqui decapitou Paulo. O autor dessa carta morreu pouco tempo decapitado em Roma. Depois ele diz: com todo o poder, e sinais, e prodígios, que são da mentira. Sinais, prodígios, poder, mas que são da mentira.
Pega o seu carro, ou vá de ônibus, ou vai de Uber, ou vá na asa de um querubim. Vá lá na Aparecida do Norte. E você vai ver quantas pessoas dando dinheiro, dando carro, dando casas, dizendo que alcançaram uma graça, alcançaram um milagre. Alô, eu não estou aqui para diminuir a fé de ninguém, porque eu já disse que eu analiso a fé, eu analiso os textos. Aparecida é um ídolo. Maria não está viva, não pode interceder por mim nem por ninguém. Ao homem está ordenado morrer uma vez só. Maria morreu. O túmulo que está vazio não é o de Maria. O túmulo lá em Jerusalém não é de Buda. O túmulo vazio lá em Jerusalém não é de Michael Jackson. O túmulo vazio é do Salvador, mas ele está nas nossas vidas. Maria não pode interceder por ninguém. Fátima não pode interceder por ninguém. O único mediador entre Deus e os homens é o Cristo, é o Messias. Ele e só ele habita na luz inacessível. Só ele está vivo, meu irmão. Mas eles acreditam nessas coisas que vêm com todo o poder e sinais e prodígios que são da mentira. E uma senhora me disse: o senhor pode pregar o que quiser, mas o caroço saiu das minhas costas. E ele não me pediu nada. Eu só dei 500 euros só. Eu disse: dê 5 mil. Dê tudo. Morra. Porque estão aí debaixo de feiticeiros, sustentando essa corja de ladrão. Mas tudo isso é um poder, é um sinal, é um prodígio da mentira. Depois ele diz no versículo de número 10: e com todo o engano de justiça aos que perecem. E por que perecem? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Quando a verdade vem, eles dizem: é heresia. Quando a verdade vem, eles dizem: não, está escrito aí que o batismo é nas águas, mas o meu batismo é segunda-feira. Já paguei a excursão, já comprei o roupão, a máscara, a nadadeira, para mim ficar cada mergulho é um freio. Já comprei. Eu vou fazer o quê? Eu vou jogar fora? Geraldo, não jogue fora, vá, compre um balão de oxigênio, mergulhe bem fundo, pegue siri, pegue caranguejo, pegue tudo. E vai. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Mergulhe. Se você não acolhe o amor da verdade, para entender que o batismo dos gentios não é na água, é na cruz, mergulhe. E fique debaixo desses espíritos de mentira. A vida não anda. É tristeza, é um vazio, crentes debaixo de psicotrópicos, filhos nas drogas, marido desempregado, passando aperto, dependendo de canequinha de açúcar do vizinho. Ande debaixo deles, mergulhe, mas mergulhe também na miséria, mergulhe também na pobreza, mergulhe também mergulhe. Porque não há... Oh, meu amado, eu vivo a perfeita paz. Porque quando esta palavra se revelou na minha vida, eu disse: vai vir um mundo inteiro contra mim, mas eu vou acolher o amor da tua verdade. O sistema diz: é heresia. O evangelho diz: é a minha verdade. O sistema diz: Jesus é a rosa de Sarão. A verdade diz: eu sou o Espírito. O sistema diz: ele é a porta, passe por aqui. E a verdade diz: não, esta é a porta estreita, aonde heresia não entra, aonde doutrina de homem não entra, aonde não entra sal, não entra óleo, não entra em nada, senão
não for a revelação do Evangelho. Eu acolho o amor dessa verdade e eu sou salvo desses cães gulosos, desses feiticeiros, desses bruxos, desses exorcistas. Maldita religião, a hora de vocês está chegando. E com todo engano de justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. 11, é por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Quem é que manda a operação do erro na vida dessas pessoas para acreditar em sabão, em fita, em copo d'água, em campanha? Quem é? É um demônio? É uma pombagira? É um Exu? É um Oxóssi? Ou é Deus mesmo? Porque vocês não querem verdade, vocês querem é bagunça, vocês querem honrar homens, vocês querem doutrina, vocês querem é brincar com Deus, mas a hora do recreio está acabando. Bruxos, feiticeiros, exorcistas, vocês estão denunciados pela revelação da palavra. É por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Ui! E eu já vivi debaixo desta operação. Não adianta ir lá no monte não, botar... O outro disse para mim: Geraldo, eu vou jogar o seu nome lá dentro do buraco, lá do Mendanha. Falei, vocês evoluíram, né? Porque antigamente botava na boca da rã. Oi? É do sapo. Antigamente botava na boca do sapo. Vocês vão botar meu nome lá na boca. Bota lá. Porque vocês querem saber o meu nome todo? Vai na macumba. Vai botar meu nome, meu amado. Recortou papel de jornal, pegou uma folha A4 e escreveu: nós vamos botar o teu nome no monte. Bota, meu irmão. Quero ver botar o meu nome num monte de dinheiro. Pega um monte de dinheiro assim, bota assim: esse dinheiro é de Geraldo. E fica lá. Coloca lá, meu irmão. Vocês estão debaixo da operação do erro. Depois Deus diz então, o Evangelho, Paulo diz, perdão, no versículo 12: a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, eles se deleitaram foi com a injustiça. Deus disse: eu vou julgar vocês. Vocês que não dão crédito à verdade. Se prepara. Já estão julgados, né? Um povo que deveria viver o melhor da terra. Um povo que deveria reinar em vida e está em perfeita vitória, busca e nunca encontra. Faz campanha e nunca tem nada. Bate, a porta nunca se abre. Chora, Deus nunca enxuga as lágrimas. Que Deus é esse? Não é o Deus da Bíblia, é a operação do erro, acreditando em conversa fiada de homens, em saquinho, em campanha, em disse-me disse. E quando eu prego pela internet, eles dizem que vai me matar. Nem de fome, filho, nem de fome vocês me matam, a não ser de riso. Porque tem hora, quando eu vejo os comentários, eu morro de rir. Eu fico olhando assim, fico quá. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Não, mas você sabe a quantidade de pessoas que eu conheço que não dão crédito à verdade? Sabe o que eles dizem?
É heresia. Por favor, Miguel, não está no script aí. Digita para mim, por favor, Romanos capítulo 6, versículo 3. Por favor, temos 5 minutos. Por favor, me suportem em amor, por favor. Amém. Romanos capítulo 6, versículo 3, fi. Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados no batistério, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na piscina, no Rio Jordão, no Rio Guandu, vai, no Rio Guandu, água da Sedai, legal, vai. Meu amado, você sabe a quantidade de crentes que se ignora isto? Agora a pergunta que eu faço é: isto aqui é uma verdade de Deus ou é uma verdade de Geraldo? Uma verdade de Deus, está escrito aí. Você sabe quantas pessoas dizem: não, isto é heresia do Geraldo? Não é heresia de Geraldo. Isto é palavra do Cristo ressuscitado. Vocês não podem ignorar que o batismo de vocês gentios não é nas águas. As águas eram um ritual simbólico, era uma sombra até que o mais poderoso viesse. Mas o mais poderoso já veio. João disse: eu batizo com água, mas após mim virá um que é mais poderoso. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não é com água, não é no batistério, é com o Espírito Santo, que já foi derramado, que já está na tua vida. E sabe o número de crentes que se ignora isto? Vocês vão ignorar que todos nós que fomos batizados em Cristo, nós fomos batizados na sua morte. E no versículo de número 6 é um clássico. E no versículo de número 6 ele diz o seguinte, olha lá. 6. Sabendo isto, que ficou nas águas o nosso velho homem, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. A pergunta que eu faço é: o nosso velho homem ficou na piscina ou foi crucificado com ele? Aqui diz que foi crucificado. Os pastores dizem que ficou na piscina. Ignorando a verdade de Deus, estão debaixo da operação do erro. Meus amados, isto é a verdade de Deus. O que se prega aí fora é uma mistura de evangelho com macumbogélio. É vela, sal grosso, uma verdadeira sessão de descarrego, um terror psicológico, um palco que deveria ser, porque não é púlpito, também não é altar. Altar neste pacto é paganismo, nosso altar é Cristo. É lá que está o nosso coração como oferta verdadeira. Isso aqui não é um altar de Cristo, isso é um tabrado. E os deles aí fora é um palco, aonde ao invés de ter pregação do evangelho, tem um terror psicológico, um palco com gritaria, histeria, surto e exposição ao ridículo. As vidas oprimidas vão em busca de libertação e acabam sendo vítima de exorcistas, curandeiros que cobram caro de suas práticas para as pessoas. Mas o evangelho te mostra a liberdade em Cristo, sem dor e sem sofrimento. Quem vive o verdadeiro evangelho já experimentou que em Cristo não há dor e nem sofrimento. Pelo contrário, há alegria, há gozo e a paz. Porque o reino de Deus é isso: é gozo, é alegria, é paz no Espírito Santo. É o que diz 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, olha aí. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para pularmos na igreja, ficar com gritaria, com histeria, com a mão para trás. Recebemos o Espírito de Deus para quê?
para que conheçamos o que por Deus nos foi dado, pagando o preço, fazendo o sacrifício, sofrendo. Você recebe o gratuito de Deus? Quem recebe aí? Quem recebe gratuitamente, de graça? Meu Deus, que graça maravilhosa! Eu tenho que pagar quanto? Nada. O preço já foi pago por você lá naquele madeiro. Pum! Pum! E ele disse: eu tenho sede. Deram vinagre, furaram. E ele disse: está consumado. Gratuitamente recebam a graça, recebam o evangelho, recebam paz, recebam alegria, recebam a vida de vocês de volta. É a graça, é a graça, é a graça. Diga glória a Deus, diga glória a Deus. E o que é o espírito do mundo? É o espírito que tem que ser expulso. É o daimon, é a religião maldita, feiticeira, com suas manobras, com seus saquinhos, com seus toma lá da cá, vendendo Cristo em forma de pedra, de sabão, de fita, de óleo, vendendo Cristo de todas as maneiras, uma vida de barganha com Deus, de sofrimento e de sacrifício. Chega, nós queremos o que foi nos oferecido gratuitamente. Ele pagou o preço para você, para que você reine em vida e viva em perfeita vitória. Se você recebe, diga: Abba, Pai! Abba, Pai! Abba! Vamos.